Minha filha deu para a sogra um anel caro e um cruzeiro pela Europa, mas para mim deu uma flor de plástico. Obrigada por tudo, mãe. Naquela noite, revisei meus papéis e descobri o quanto ela vinha se aproveitando de mim. A flor era rosa. Esse é o detalhe ao qual continuo voltando. Não o anel de diamante sob a luz do lustre, nem o suspiro coletivo percorrendo a mesa como onda, nem as lágrimas cronometradas de Susan, nem a mão trêmula de Caroline ao fechar a caixa de veludo e dizer, porque você merece o mundo, nem o fato de haver outro envelope inteiro. Cartolina creme grossa, fita vermelha, informava que Susana e Geraldo passariam 14 dias no Mediterrâneo em cabine privativa, tudo pago, cortesia de Ryan e Carolina Miller. Não. O que não sai da minha cabeça é a flor de plástico rosa, com uma leve emenda no caule onde o molde não fechou bem. Daquelas do expositor do posto, entre bilhetes de loteria e carregadores, marcadas por R$19,99, esquecidas desde fevereiro. Alguém comprou uma pra mim. Obrigada por tudo, mãe. Disse que era bonita, com a voz trêmula. Falei como quem tenta carregar o peso de uma sala sozinho, só pra poupar os outros do desmoronamento. Uma habilidade que, aparentemente, eu vinha praticando há 15 anos sem nunca perceber. Caroline já tinha virado de costas para abraçar a Susan de novo. Deixei a flor na mesa, perto da taça de vinho intocada, cruzei as mãos e sorri até ficar dormente. Não dormi aquela noite. Deixei eu voltar um pouco. Meu nome é Dorothy Aldrich, tenho 61 anos e fundei a Miller Consultoria. Sim, leva o nome do meu genro. Começou como um escritório de contabilidade numa sala sobre uma lavanderia em 1997 e virou empresa que gerenciava contratos de manutenção, indicações comerciais e clientes de pequenas empresas em 3 condados. Fiz isso com um empréstimo de $4.000, uma calculadora Texas Instruments que travava no 6 e cerca de 4 horas de sono por noite por quase uma década. Meu marido, Davi, morreu quando Carolina tinha 9 anos, vítima de câncer de pâncreas. Foram 12 semanas do diagnóstico ao enterro. Esse câncer não avisa, simplesmente leva. Depois, ficamos só Carolina e eu, numa casa ainda com cheiro da marcenaria, mesmo anos após vender o torno. 2 mulheres aprendendo a ser família de outro jeito. Eu trabalhava e sustentava, dizendo a mim mesma que isso era amor. Que o melhor amor que uma mãe viúva podia dar à filha era segurança e estabilidade. Um caminho menos assustador do que o que percorri. Caroline era inteligente, engraçada, afiada daquele jeito que pode ser generoso ou mordaz, dependendo do dia. Ela entrou em uma boa escola, uma escola muito boa. Eu pagava com alegria, com orgulho, porque é isso que se faz. Ela se formou com honras, abriu um ateliê de design de interiores e conheceu Ryan em um jantar de clientes em 2011. Ryan, com 1,88 m, aperto de mão firme. Homem que chama suas opiniões de bom senso. Vinha de família com dinheiro e a confiança que o dinheiro deixa para trás, mesmo depois de acabar. A mãe dele, Susan, tinha um guarda-roupa, coleção de vinhos e uma história para tudo. O pai, Gerald, ria das próprias piadas. No início, até gostava deles. Me coloquei em segundo plano, como mães fazem quando filhas se apaixonam. Repetia que era saudável, que Caroline estava construindo a vida dela, como sempre quis. Me dizia muitas coisas. A primeira vez que o valor me surpreendeu foi em 2013. A mensalidade do último semestre da Caroline estava com um valor em aberto. Algum mal entendido com auxílio financeiro, ela disse. Eu poderia transferir $18.400 americanos até sexta? Podia. Transferi. Sem contrato nem cronograma de pagamento. Era minha filha. Depois veio o casamento em 2014. Os pais do Ryan trouxeram uma caixa de vinho Borgonha e um brinde de 11 minutos. Eu dei $940 mil. Eu me lembro de assinar os cheques na minha mesa da cozinha enquanto o velho rádio transistor do David tocava ao fundo, numa estação de jazz de madrugada, e pensando que aquele valor era impressionante, mas que esse era um momento único na vida e dinheiro é só papel e algumas coisas valem a pena. Eu acreditava nisso. Depois veio o negócio. A empresa de design da Caroline teve uma crise de caixa em 2019 quando um cliente importante faliu e deixou faturas em aberto. Com a folha de pagamento próxima, ela me ligou chorando às 7h43 da manhã. Sei a hora porque ainda tenho o registro da ligação, dizendo que perderia tudo. Transferi $1 milhão antes do meio-dia. Quando seu filho se afoga, você não pede papelada, só joga a corda. 6 meses depois, compraram um barco Beneteau de 40 pés chamado Postal Caroline. Ryan mandou só uma foto da Marina, sem bilhete. Disse a mim mesma que estava feliz por eles e voltei ao trabalho. O que eu não fiz em todos esses anos foi somar tudo. Esse foi o meu erro. Ou talvez não tenha sido um erro. Talvez tenha sido uma decisão que tomei inconscientemente. Porque alguns números, uma vez que você os encara diretamente, não dá pra desver. Na noite da flor, eu fui para casa e olhei. Meu escritório em casa é uma antiga varanda envidraçada adaptada, nos fundos da casa. 3 paredes de vidro antigo e uma mesa de desenho que tenho desde os anos 90, arquivos com códigos de cores porque eu sou, como meu contador Marcos Delacroix gosta de dizer, patologicamente organizada para uma mulher que afirma estar quase aposentada. Sentei às 23h30.
Com bloco de anotações e lápis, comecei a separar os arquivos. Caroline, educação, mensalidade, moradia, alimentação, multas de estacionamento e um MacBook Pro exigido pela escola. Total, $387.200 em 4 anos. Caroline, casamento, local, buffet, flores, fotógrafo, videomaker, jantar de ensaio, contribuição para a lua de mel, $937.400. Caroline, emergência nos negócios em 2016. Ela teve uma crise menor 3 anos antes. Eu havia esquecido até a pasta surgir. Foram transferidos $75.000 sem documentação. Caroline, emergência nos negócios, 2019, 1 milhão. O barco. Ryan, manutenção e contratos. Isso é algo que eu não tinha considerado antes. Por 6 anos, direcionei meus clientes de imóveis comerciais para a empresa de construção e manutenção do Ryan. Não era o melhor licitante, mas era da família, e é isso que a família faz. Calculei que essas indicações valeriam cerca de 1,2 milhão em negócios. Estimativa conservadora. Caroline. Diversos. Quitei cartões de crédito de emergência 2 vezes. Paguei uma franquia médica na segunda gravidez dela e uma reforma de cozinha que passou do orçamento. Custos de mudança, armazenamento e advogado para uma disputa contratual com fornecedor que resolvi de forma discreta. Anotei o valor final no rodapé da terceira página do bloco de notas. 7 milhões, 41 mil e uns trocados. 15 anos. Abri nossa conversa de mensagens e rolei até onde o arquivo deixava. 2012, li tudo por 2 horas. Li todas as mensagens da Carolina. E, ao terminar, fiquei sentada em silêncio. Pode ficar com as crianças na sexta? Ryan precisa do caminhão. Transferência hoje. Te pago depois. Pode ligar para seu cliente sobre a indicação? O valor da franquia caiu. Depois explico. Transferência hoje. Desculpa avisar em cima da hora. Rolei tudo até 2012. 247 mensagens. Contei. Nenhuma perguntava. Como você está, mãe? Nenhuma. Peguei o telefone e liguei para minha advogada. Jessica Harmon, JD, é minha advogada corporativa desde 2004. Tem 53 anos e o corpo de quem correu maratonas nos 40 e faz questão de lembrar disso. Ela faz uma expressão única ao ouvir algo chocante. O rosto fica neutro, como um termostato reiniciando, e só os olhos mudam, tornando-se duros e imóveis. Ela fez essa cara quando contei da flor. Coloquei tudo na mesa de conferências dela. O bloco de anotações, resumos financeiros, mensagens impressas em fonte 4 para economizar papel. Eu estava calma desde cerca de 3 da manhã. Quando o tremor parou e outra coisa tomou conta. Algo mais silencioso e mais certo do que qualquer coisa que eu tinha sentido em anos. 7 milhões, Jessica disse. Não foi uma pergunta. É uma estimativa conservadora. Ela encarou o bloco de anotações. Nada disso foi registrado? Nenhuma nota promissória? Nenhum contrato de empréstimo? Era família, respondi, mas a palavra soou estranha. Jessica largou a caneta. Dorothy, consultoria Miller. Se você vender os ativos, redirecionar indicações e repassar contratos de manutenção aos concorrentes, Ryan perderá quase toda a sua renda estável. Caroline perde todos os clientes que você apoiou ou recomendou. Eu sei, só a venda, com a avaliação atual, libera capital suficiente para que você nunca mais precise trabalhar. Você poderia financiar a aposentadoria que adiou 3 vezes. Eu também sei. Ela ficou um tempo em silêncio. Isso é punição? Pensei nisso, de verdade. Na poltrona de couro, sob a luz da manhã filtrada, disse: não. Cansei de subsidiar minha invisibilidade. Jessica Harmon assentiu. Vamos começar. Agir de forma silenciosa e precisa. Do jeito que você se move quando já faz contabilidade há tempo suficiente para entender que o dinheiro, mais do que quase qualquer outra coisa, responde à precisão. Minha primeira ligação foi para Ryan. Avisei que de agora em diante aceitaria propostas competitivas para a manutenção dos meus imóveis comerciais, seguindo o processo padrão de RFP e aviso prévio de 30 dias conforme combinado. A voz dele passou por 4 tons diferentes em cerca de 8 segundos. Surpresa, confusão, tentativa de ser simpático e, por fim, uma versão forçada de autoridade. Mas, Dorothy, nós temos um acordo permanente. Estou revisando meu orçamento operacional, respondi cordialmente. Recomendo que prepare uma proposta forte. Boa sorte. Desliguei antes que ele se recompusesse. Minha segunda ligação foi para Marcos Delacroix, meu contador há 12 anos meticuloso e de cabelos grisalhos. Já ficou acordado até as 2 da manhã, ajudando a reestruturar um acordo de parceria só com café de posto e indignação profissional. Falei que contrataria uma empresa de avaliação independente para a Miller Consultoria. Ele perguntou se eu tinha certeza e respondi que sim. Ele disse: já era hora, Dorothy, e ouvi o sorriso na voz dele. Minha terceira ligação foi para Patrícia Nguyen, minha assessora na Merrill, especialista em estratégias de saída e capaz de tornar grandes transações decisões comuns de uma terça-feira. Ela não se surpreendeu. Ela disse que se preparava para essa conversa desde 2021, as engrenagens começaram a girar. Em 2 semanas, 3 dos meus clientes comerciais mais antigos foram notificados sobre a mudança das minhas parcerias de indicação. A empresa de design da Caroline, sustentada por anos pelas minhas recomendações, passou a perder clientes aos poucos. Não queimei nada, apenas redirecionei o fluxo. Caroline ligou numa quarta às 14h15. Eu lembro porque almoçava sopa perto da janela do jardim de inverno, vendo o gato do vizinho no meu jardim como se fosse dono. Senhora Peterson me dispensou, ela disse com a voz tensa e aguda. O que está acontecendo?
Estou simplificando minhas operações, otimizando, respondi. Preciso dessa renda das indicações, mãe, você sabe. Você é talentosa, disse. Vai criar novos relacionamentos. O silêncio indicava que alguém decidia até onde insistir. Isso é por causa do Dia das Mães? Pronto. Não foi um me desculpe, nem eu te magoei, ou mãe, você está bem? Fiz apenas uma sondagem tática para ver se ela tinha problemas. Não, Caroline, isso já ia acontecer há tempos. Ela desligou. Terminei minha sopa. Depois, ela invadiu minha casa. Quero ser precisa sobre a ordem dos fatos, pois ao falar depois com o detetive Raymond Shaw, chefe da unidade de crimes financeiros do Departamento de Polícia de Elmwood, ele disse que precisão era fundamental. 3 semanas após falar com Jessica, o escritório do meu advogado ligou para meu telefone fixo. Uma mulher atendeu e disse ser minha assistente pessoal. Ela confirmou que estava autorizada a discutir os detalhes da venda pendente, a lista de compradores, os documentos de avaliação. Ela forneceu informações precisas sobre a minha agenda naquela semana. Ela foi aparentemente muito convincente. Eu não tenho uma assistente pessoal. Nunca tive. Recebi uma notificação da assistente jurídica da Jessica para confirmar detalhes já esclarecidos pela minha assistente. Dirigi do escritório para casa a 100 km por hora, numa via de 70, o que não me orgulho. Carolina estava na minha mesa e o arquivo ao lado, aberto. A gaveta de baixo, com pastas corporativas coloridas. Meus documentos de aquisição e contratos com clientes estavam espalhados na mesa. Troquei mensagens com 3 possíveis compradores, cujos nomes mantive em sigilo fora da equipe. Ela percebeu minha entrada e me olhou. Os olhos dela estavam vermelhos e inchados, mas não de tristeza. Eu conhecia aquela expressão das reuniões. O rosto de quem foi pego e ainda não decidiu se vai se render. O que faz na minha casa? Minha voz controlada a assustou mais do que um grito. Você está vendendo sem avisar? Ela apontou os documentos como se fossem de todos. É minha empresa. Isso nos afeta. Você sabe disso. Não pode parar. Fui até a escrivaninha. Sem elevar a voz. Não precisei. Você fingiu ser funcionária para acessar meus documentos legais. Entende? Isso não é desavença familiar. É crime. O rosto dela mudou, parecendo acuado. Eu precisava saber o que você fazia. Sente-se ou vá. Ela escolheu ir embora, sem levar nada. Os documentos continuavam espalhados na mesa. Só tinham sido movidos. Fiquei parada um tempo após a porta fechar, olhando os arquivos e pensando que ela tinha uma chave da minha casa desde 2015 dada para emergências. Liguei para um chaveiro às 16h30 e depois para o detetive Shaw, que veio à noite. 40 e poucos anos, calmo e detalhista, não se impressiona fácil. Sentou-se à minha frente com um bloco de notas, ouviu tudo sem interromper. Após meu relato, consultou suas anotações. A ligação para o advogado. Você tem registro? Abri o registro do telefone fixo no meu laptop e ele fotografou. Ela tinha acesso legítimo à casa e uma chave, mas não podia estar lá naquele dia, acessar meus arquivos ou se passar por minha funcionária para meu advogado. Ele fez uma anotação. Serei direta, Sra. Aldrich. Acusações criminais dependem da intenção de usar os documentos para causar prejuízo financeiro. O que posso te dizer é que a ligação se passando por outra pessoa para o escritório do advogado é um assunto mais sério do que a invasão. Não estou aqui para prestar queixa, eu disse. Estou aqui para documentar. Ele olhou para cima. Quero um registro, eu disse. Quero que em algum lugar além do meu arquivo conste que isso aconteceu. O detetive Shaw assentiu devagar. Isso, disse ele, é algo muito inteligente de se desejar. Encontraram-se 2 dias depois. Ryan e Caroline estavam na minha porta sob o sol fraco da manhã. Ryan na frente e Caroline atrás, o que mostrava como dividiram a estratégia. Ele era o porta-voz. Ela era o apelo emocional reservado. Ryan usava uma voz mais grave e controlada em momentos importantes, esperando ser levado a sério. Agora ele disse: precisamos conversar como adultos, Dorothy. Ontem falei que sua esposa se fez passar por minha funcionária em ligação gravada ao escritório do meu advogado e acessou documentos legais confidenciais da minha casa sem permissão. Fiz um boletim formal com o detetive Raymond Shaw na delegacia de Elmwood. É o que adultos fazem. A voz falhou, mas logo se recuperou. Temos filhos e compromissos financeiros. Você entende como essa venda afeta nossa renda? Eu sei bem, é nosso sustento. Não, eu disse. Sustentei você por 15 anos enquanto nomeava um barco com sua esposa e me enviava uma foto sem bilhete. Caroline avançou. O rímel dela era de ontem, borrado nos cantos. Só me diga como consertar isso. A pergunta soou estranha, não por ser cruel, mas por ser tão descaradamente interesseira. Me diga o número, os passos. Como fazer o problema parar? Não, me desculpe. Não, eu te amo. O que faço para resolver isso? Descubra quem você é sem meu dinheiro, eu disse. É isso que faz. Então a venda para. Balancei a cabeça. Caroline, coloquei a mão na porta. Não estou vendendo para te punir. Por 15 anos assinei cheques e vi você tratar a Susana como se fosse a melhor pessoa do mundo. Fiquei 15 anos sentada na ponta da mesa, escondida atrás de um vaso, me diminuindo para não ser notada. Não vendo para te punir, mas porque cansei de me punir.
Ela insistiu, tranquei a porta. A venda foi concluída numa terça-feira de agosto. Patrícia Nguyen, Marcos Delacroix, Jessica Harmon e eu sentamos na mesa de conferência da Jéssica enquanto a papelada era finalizada. Ninguém discursou. Marcos serviu 4 copos de uma água com gás mediana e bebemos em copos de papel. Foi isso. Miller Consultoria. Após 26 anos, foi vendida para uma empresa regional de Columbus, Ohio, que buscava nossa lista de clientes há 10 anos. O valor superou minhas expectativas. O suficiente para me aposentar, garantir um fundo modesto para a família e doar para causas importantes. Voltei para casa de carro, janelas abaixadas. Naquela manhã, Carolina voltou. Eu estava na cozinha quando ouvi 3 batidas uniformes na porta. Não pareciam desesperadas ou zangadas, eram cuidadosas. Ela estava péssima. Ela havia emagrecido nas 6 semanas desde o Dia das Mães, mas não de forma saudável, e sim por noites mal dormidas. Ela segurava um envelope pardo junto ao peito, como quem hesita em entregar algo. Encontrei algo, disse ela nos arquivos. Antes de ir embora e você trocar as fechaduras, eu não ia contar, mas não consigo. Ela respirou fundo. Preciso que veja isso antes do fim. Afastei-me da porta e deixei ela entrar. Sentamos à mesa da cozinha, onde assinei cheques do casamento, a detetive Shaw fotografou registros de chamadas e David e eu jantamos inúmeras vezes em uma casa com cheiro de serragem e segurança. Caroline pôs o envelope entre nós, sem me entregar, como se fosse minha escolha. O que é isso? Perguntei. Tem uma pasta, disse ela, guardada no armário de baixo. Quase não vi. Estava etiquetada. Sua voz falhou, os lábios apertados. Estava etiquetada, Caroline. Salvo. Minhas mãos ficaram imóveis na mesa. Eu abri, disse ela. Não sei porquê. Talvez porque eu estivesse procurando algo para usar contra você e eu. Ela parou de novo. É tudo, mãe. Todos os cartões que eu já fiz para você na escola. Meu primeiro boletim. O desenho que eu fiz na 3ª série. Aquele de nós duas na praia. Você guardou aquilo. Meu primeiro cheque de comissão do trabalho. Você circulou o valor com caneta vermelha e escreveu. Ela conseguiu. A pulseira do hospital do meu nascimento. Não falei nada. Há fotos, disse ela. Centenas. Minhas, nossas, do papai. Você tem uma pasta inteira naquele armário só? Ela pressionou o envelope. É a prova de que me amou. Documentada, arquivada, preservada. Do seu jeito organizado, com cores. Guardou tudo. Olhei a mesa. Vasculhei suas mensagens dos últimos 6 meses. Falei baixo. Encontrei 247 mensagens suas. Nenhuma perguntava como eu estava. Eu sei. A voz dela era quase um sussurro. Eu sei. Não pedia muito, Caroline. Só não estava pedindo para ser colocada em primeiro lugar. Queria existir na sua vida além de ser só um recurso. Ela assentiu, chorando novamente, mas de forma diferente. Não era fingimento nem pânico. Algo mais quebrado e honesto do que qualquer um desses. A flor, ela disse, nunca foi só a flor. Eu sei, mas acho que comprei a flor já sabendo que era errado, mesmo assim comprei. Isso é ainda pior do que esquecer. Eu sabia, e escolhi a Susana porque ela estava olhando, porque a família do Ryan estava olhando. E você nunca. Ela olhou pra mim. Você nunca precisou de nada de mim. Você nunca pediu nada. Acho que comecei a te tratar como se você fosse a única pessoa que sempre estaria lá. O que significava que você era a única pessoa por quem eu nunca precisava me esforçar. Essa é uma forma bem articulada de descrever ser dada como garantida, eu disse. Algo pequeno e sombrio passou pelo rosto dela. A gente ficou sentada ali por um bom tempo. O relógio da cozinha fazia tic-tac. Um carro passou lá fora. A venda está feita, eu disse finalmente. Não vou desfazer isso. Não estou te pedindo isso. Os contratos de manutenção do Ryan foram concedidos por meio de licitação competitiva. Ele apresentou uma proposta. Ele não foi selecionado. Eu sei, ela exalou. A gente está tentando resolver. A gente devia ter tentado resolver isso há muito tempo. Sim. E você? Ela me olhou com atenção. Você está bem? Não o negócio? Não o dinheiro? Você está bem? Pensei no bloco de anotações, no silêncio das 3 da manhã, na sensação da flor de plástico na minha mão. Leve como nada. Leve como um pensamento esquecido. Eu vou ficar, eu disse. Ela deslizou o envelope na minha direção. Dentro estava o desenho. 8 anos e meio, giz de cera em papel cartão, 2 figuras numa praia, uma alta e uma pequena de mãos dadas, ambas sorrindo com muitos dentes, como crianças desenham, e minha letra embaixo, 1999 de caneta azul, minha Carolina, meu coração inteiro. Segurei aquilo por muito tempo. 3 meses depois, viajei sozinha para Portugal. Sem itinerário, sem agenda, sem ligações para atender. Marcos finalmente tinha abandonado o hábito de me ligar para falar sobre projeções trimestrais porque não havia mais projeções trimestrais. Caminhei pelas falésias à beira-mar em Cabo da Roca e observei o Atlântico fazer o que o Atlântico sempre fez, que é não se importar com nada disso, nem um pouco, e achei isso profundamente reconfortante. Carolina e eu conversamos agora de um jeito diferente. Ela liga aos domingos à noite e algumas ligações são desconfortáveis. Estamos aprendendo a lidar com isso sem recorrer a dinheiro, distância ou fingir que está tudo bem. Na semana passada, ela me ligou para contar que conseguiu um novo cliente corporativo, sozinha. Procurou a empresa do zero, sem indicação. Havia algo na voz dela que eu não ouvia há anos. Orgulho. Dela, não meu. Isso é maravilhoso, eu disse. E era verdade.
Mãe pediu desculpa e disse que provavelmente continuaria dizendo. Eu respondi que sabia. Conversamos por 1 hora e ela perguntou como eu estava. Eu disse a verdade para ela, que estava realmente bem, daquele jeito que só acontece quando você para de gastar energia se diminuindo para que os outros não precisem ver o custo disso. A flor de plástico está em alguma gaveta. Eu não joguei fora. Talvez eu não jogue. Custou $2. Ela me mostrou que eu valia 7 milhões a mais.